Muito bem, irmãos. Nós temos muito a agradecer. Irmão Cacá está dizendo agora há pouco que a sua neta acabou de nascer, né? E ficamos felizes por isso. O nome dela é Lorena, a filha do Cacá Júnior. Deus abençoe a Lorena, o crescimento dela, a sua saúde, que ela possa crescer e se desenvolver e também conhecer o mais breve possível a graça do nosso Deus e poder servi-lo e glorificá-lo como convém a cada um de nós. Parabéns, Cacá, irmã Conceição, parabéns ao pai, o Cacá Júnior, todo mundo aí. Também queremos agradecer a Deus, o irmão Wagner, lá da Igreja Batista Regular do Aviário, ele já está em casa, está se recuperando bem, graças a Deus. Ele que passou um bom tempo internado, em estado crítico, mas já voltou para a glória de Deus. Também boas notícias aí da missionária Gleiciane, sua família, ela que foi medicada e que está reagindo bem aos medicamentos, e também a sua mãe não tem tido nenhuma reação, nenhum tipo de sintoma, e ela segue aí firme, graças a Deus. E vamos continuar a orar uns pelos outros. Irmão Cassiano também, ele fala da sua mãe, a irmã Maria, que também ainda inspira cuidados, até por conta da sua idade, mas os irmãos continuem a orar por ela, para que ao fim de tudo possamos juntos estar glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor, por aqueles que foram vitoriosos sobre essa enfermidade e aqueles que em Cristo Jesus partiram para a sua presença também. Devemos sempre dar graças a Deus em tudo e poder estar satisfeito com o nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por cada um de nós. Nós vamos ainda louvar o nome do nosso Deus, lembrando aos irmãos que temos orado pelos pedidos dos irmãos, que os irmãos têm feito aqui no grupo, e temos feito isso no nosso devocional, e agradecemos pela participação de todos os irmãos, que tem sido uma participação permanente, assídua. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e que você possa sempre engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. E como diz a irmã Leile, né? Não se apartar de Deus nem 1 milímetro, mas permanecer na sua presença sempre, adorando e exaltando o seu nome. Nós vamos, irmãos, ainda adorar o Senhor com mais um louvor, e logo após esse louvor eu estarei orando ao nosso Deus, pedindo a sua bênção sobre nossas vidas e bem como sobre o estudo da palavra do Senhor. Nós teremos agora a participação da irmã Ana Andréia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há luz no céu olhando para mim. Eu não posso ficar calado, estando feliz ou mesmo tribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é meu. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é meu. Mesmo que o fruto da
mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Ele é Rei. Não é fácil louvar ao Senhor na alegria ou na dor, mas a igreja tem aprendido a fazer isso em todos os momentos da sua história, e nós podemos louvar com a irmã Andréia, que nós podemos de fato estar louvando a Deus, mesmo diante de toda dessa pandemia, diante de tantos acontecimentos horríveis que nós temos tido nos noticiários e até entre os nossos familiares. E nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Estarei também orando pela vida do nosso irmão José Rodrigues, que tem apresentado sintomas fortíssimos aí da Covid-19 e foi já consultado, está aguardando aí os exames e os irmãos sabem da dificuldade. Quero agradecer aos meus primos que estão distantes e estão acompanhando os cultos, como a minha prima Kátia, que Deus a abençoe ricamente com toda a sua família. E vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos sempre reunidos em Teu nome, de modo livre e desimpedido, para poder cultuar ao Senhor, como é digno e segundo a Tua palavra, tem nos descrito a forma como nós devemos estar na Tua presença. Nós temos visto, ó Deus, que a Tua palavra tem se cumprido cada dia e por isso nós estamos aqui estudando a Tua palavra para nós não nos perdermos no tempo, mas estarmos conscientes de tudo que está acontecendo agora. Já foi dito antecipadamente para que todos nós nos preparássemos e pudéssemos suportar o momento e também, ainda assim, nos prepararmos para algo que há de vir no futuro. Pois sabemos que o que está acontecendo agora não se compara àquilo que ainda há de vir. E por isso nós, estudando a Tua palavra, podemos, ó Deus, compreender a forma como o Senhor trabalha e o tempo em que o Senhor estará coordenando todos os passos. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença conosco. Muito obrigado por esse momento que nós estamos de adoração a Ti. Que o Senhor esteja cuidando de cada família que nesse momento, ó Pai, está diante de um aparelho para estar participando deste culto online e que o Senhor esteja ali abençoando cada lar, cada integrante de cada uma das famílias aqui representadas, ó Pai. Colocamos diante do Teu altar em agradecimento pela vida do nosso irmão Wagner, que tem vencido a Covid, que já saiu da internação depois de estar um bom tempo internado e até em estado grave. Mas o Senhor já o conduziu ao seu lar e que ele complete ali todo o seu tratamento, a sua recuperação e que volte a todas as suas atividades e também ao conforto da sua família e poder desfrutar de todos ali. Também agradecemos ao Senhor pela melhora da irmã Gleiciane, pela melhora dos seus familiares, que o Senhor continue dando, ó Deus, a ela essa vitória, continue fazendo o efeito desses medicamentos
para que ela logo em breve possa retornar ao seu lar e conviver ali com a sua mãe, que precisa de todo um atendimento especial que ela tem dado, ó Deus, a cada dia, especialmente nesses últimos anos. Muito obrigado também, ó Pai, pela vida do nosso irmão José, que já foi atendido, que já foi medicado. Que o Senhor, Deus, dê toda a orientação, direção para o irmão José, diante desse momento que está vivendo, até mesmo nessa adaptação de isolamento em razão dos demais da família. Que o Senhor dê forças ao irmão José e que, como os demais, ele possa vencer, assim como tem vencido o irmão Wagner, a irmã Gleiciane e outros irmãos. Também colocamos diante do teu altar, ó Pai, em agradecimento a vida da irmã Maria. Obrigado, ó Deus, ela que recentemente perdeu o seu esposo para a Covid-19 e que luta para vencê-la. Está se recuperando e colocamos ela diante do teu altar para que o Senhor, por completo, esteja fazendo uma obra de restauração no seu corpo físico. Também, ó Deus, agradecemos pela vida daqueles que ainda estão internados, que estão lutando ali, ó Deus, na frente ali de batalha, que estão ainda tomando seus medicamentos, que estão ali resistindo, mesmo diante do acometimento desses sintomas que são tão fortíssimos, especialmente na região ali do pulmão. Também esteja cuidando e abençoando, ó Pai, todos os profissionais de saúde, eles que estão dando o máximo de si e não têm tido, às vezes, o necessário para poder implementar os seus serviços. Tem sido tão difícil, ó Pai, e eles estão colocando em risco as suas próprias vidas e muitas vezes voltando para os seus lares, colocando também em risco as suas famílias. Queremos pedir a tua bênção sobre eles, o teu cuidado, a tua proteção e o teu livramento. Também, ó Deus, cuida dos nossos governantes, os nossos governantes que muitas vezes não se entendem, os nossos governantes que muitas vezes se aproveitam da situação e em vez de ajudar estão piorando. Que o Senhor traga a eles, ó Deus, e lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê temor, para que diante desse momento tão grave que todos estão vivendo, não só diante da questão da saúde, mas até mesmo da sobrevivência, porque não estão podendo desempenhar suas funções laborativas, não estão podendo trabalhar no dia a dia para poder suprir o alimento cotidiano, para entregar a comida na boca dos seus filhos. Sabemos que muitos, ó Pai, não poucos, dependiam do dia a dia, pessoas que viviam vendendo como ambulantes, ali como pessoas que estavam vivendo como diaristas, outros estavam lutando, ó Deus, e pedindo muitas vezes de um e de outro para poder ganhar o pão de cada dia. É muito difícil a situação em que nós estamos vivendo. Precisamos de uma orientação, de uma iluminação do Senhor para prosseguirmos diante desse momento que nós estamos vivendo. E lembrando ainda que tem muitas pessoas que já estavam enfermas, que já estavam em tratamento, como o nosso irmão Cláudio Omar, tratamento de câncer, e que tem vencido, ó Deus, e louvado seja o teu nome. E também outros que estavam acometidos de outras enfermidades, que estavam precisando fazer diálise, que estavam precisando fazer quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos, ó Deus, que dependem ainda da manutenção das suas vidas, do seu corpo físico. Por isso, ó Pai, colocamos todo diante do teu altar, pois sabemos, ó Deus, que mesmo diante da pandemia, as outras coisas não pararam, elas continuam, e tem tantas pessoas que estão precisando nesse momento de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, mas também, ó Deus, de uma assistência. E que o Senhor esteja usando todo o teu povo em todo lugar do mundo, para que todos aqueles que confessam e creem no teu nome possam ser supridos e até mesmo suprir a outros que ainda possam vir a crer no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela minha família, pelos meus familiares. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja. Que o Senhor continue a abençoá-la, a sustentá-la e fazendo-a ser sempre fiel ao nome do Senhor em todas as suas responsabilidades, em todo o seu compromisso contigo. Pedimos que o Senhor dirija nesse momento a cada um de nós no estudo da tua palavra,
para que sempre compreendamos os teus ensinamentos, para colocarmos em prática e vivermos na certeza da esperança que nós cremos num verdadeiro Salvador, que nos conduzirá em triunfo ao lar celestial, e que essa é a nossa esperança, e que teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, agradeço a presença de todos os irmãos, que os irmãos estejam sempre atentos nos estudos da Palavra de Deus. Eu vou tentar unificar o capítulo 17 e o capítulo 18, pois o capítulo 17 de Apocalipse, ele apresenta a grande Babilônia, e o capítulo 18, ele faz o anúncio da queda da grande Babilônia. Então aqui no capítulo 17 de Apocalipse, nós temos a descrição da grande meretriz, que é a Babilônia. E no capítulo 18 nós temos o anúncio da queda, quando o anjo disse: caiu a grande Babilônia. Como eu disse para os irmãos, o livro do Apocalipse, ele é como um grande filme que tem as suas cenas gravadas, e depois então há uma montagem dentro do livro do Apocalipse. Então muitas vezes a gente já vê um acontecimento e depois daquele acontecimento nós temos uma descrição mais exata, mais ampla daquilo que já foi dito, já foi descrito, já foi revelado pelo João à igreja. Então aqui nós temos esse assunto da grande Babilônia, tanto no capítulo 17, como também no capítulo 18, mas ela mesma já tem sido descrita em outros momentos, já tem sido falado dela em outros momentos, ela também já teve a execução do seu juízo, mas aqui nesses dois capítulos, a coisa ela se desenrola de uma forma mais específica para nós compreendermos as razões pelas quais Deus imprimiu o seu juízo sobre a grande Babilônia. Isso me faz lembrar, só como uma analogia, como uma comparação, lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ali Deus também faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então ali no capítulo 1 nós já temos descrito tudo o que foi feito naqueles 6 dias de criação e como tudo aconteceu, e ali nós já temos homem, mulher, né, a imagem e semelhança de Deus, para serem então dominadores sobre toda a criação ali. Então Deus já explica tudo. Mas lá no capítulo 2, a gente vê que Deus vai detalhar como foi que o homem foi criado, como foi que a mulher foi criada dele, ou coisa que nós não sabíamos lá no capítulo 1, mas que passamos a saber no capítulo 2, que o homem foi formado do pó da terra e Deus imprimiu nele o fôlego de vida. Mas já a mulher já foi tirada do homem depois que o Senhor dispôs de uma costela de Adão. Então esses detalhes é que nós vamos ver em relação à grande Babilônia, aqui no capítulo 17 e no capítulo 8. Eu vou tentar fazer esse resumo aqui para os irmãos. Por que é tão importante nós fazermos essa análise? Porque ela fala do sistema do mundo. E quando ela trata do sistema do mundo, é do mundo em que nós vivemos. Para nós estarmos bem atentos ao que está acontecendo agora, para então compreendermos que a palavra de Deus fala a verdade e que a palavra de Deus está se cumprindo. E no momento que ela estiver se cumprindo, nós estejamos certos que não só Deus, ele é a verdade, mas também para nós nos prepararmos para esses acontecimentos e diante dele nós podemos nos comportar como convém ao momento. Então, irmãos, nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 17 o que diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Sobre muitas águas. Essas águas aqui que trata o capítulo 17 e versículo 1, os irmãos vão observar lá no versículo 15 que o João explica o que significa isso, sentada sobre muitas águas. E aqui no versículo 15 diz: falou-me ainda, Apocalipse 17:15,
Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, aqui o governo está sendo implementado, ou seja, um único homem receberá o poder de governar sobre todas as nações, porque esse poder lhe será dado pelas nações, pelos governantes, que colocarão ele sobre todos, para que através dele tudo seja dirigido a todas as nações, o comando virá dele. Então aqui a palavra de Deus tem dito sobre isso, e nós já temos falado, e aqui se explica, se abre esse mistério em relação ao sistema que será implementado pós o arrebatamento da igreja. Mas não se esqueça disso, ele vai ser efetivado pós arrebatamento da igreja. Mas ele já está em construção, esse sistema que será implementado. Ou seja, já há uma preparação. E nessa preparação é que nós temos que estar bem atentos como igreja, para nós observarmos o cumprimento da palavra de Deus de modo cabal, de modo perfeito, singular. Pois a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Por isso ela é digna de toda aceitação. Nós não podemos fugir do fato que a verdade, ela tem uma significância tão importante diante de um mundo onde já não há mais um parâmetro de verdade, onde tudo está relativizado. Só que para quebrarmos o estigma da relativização, só a palavra de Deus pode quebrar esse estigma. Ou seja, qual é o padrão, qual é o parâmetro de verdade? É a Bíblia. Só que o mundo não aceita a Bíblia. E se ele não aceita a Bíblia, então ele perde o parâmetro de verdade, então ele vai relativizar tudo para que cada um tenha a sua verdade, e isso vai ajudar em muito a implementação do sistema da Grande Babilônia, ou seja, o sistema governamental do anticristo, do controle total, onde ele vai aproveitar-se dessa situação onde não há uma verdade absoluta, para ele poder então agradar a todos e agradar a tudo, de modo que ele venha a ser exaltado e chegar ao topo do governo, para depois então mostrar quem ele é e para o que ele veio, mas aí já será tarde demais para todas as nações que estão subjugadas a ele. Então, essa grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ali diz aqui, com quem se prostituíram os reis da terra. Ou seja, os governantes se prostituíram com ela. Ou seja, os governantes vieram para que tivessem simplesmente uma revolta contra Deus e aproveitarem para entrar num sistema de idolatria. Porque o homem, ele é religioso na sua essência. Mesmo que ele se intitule ateu, ainda assim, ele vai adorar a si mesmo, porque tudo vai convergir em torno do seu eu. Porque como ele não tem um Deus a quem ele possa dirigir a sua adoração, a quem ele possa obedecer e viver debaixo de subordinação, então ele vai impor a partir dele mesmo, e ele será o seu próprio Deus, como tem sido implementada essa doutrina. Você é o dono de si mesmo, você é quem comanda a sua vida, você é quem dá as diretrizes dela, porque você é o dono do seu nariz. Então você é quem deve fazer tudo, e você tem que ir ao ponto da sua satisfação. Mesmo aquele que não tem um Deus visível ou invisível para tributar a ele adoração, mesmo este vai procurar para si mesmo trazer toda a glória e toda a honra. E veja, irmãos, então eles vão se prostituir, eles vão viver em idolatria, eles vão virar as costas para Deus, eles vão se armar contra tudo que tem o nome de Deus ou que se chama pelo nome de Deus. Então a prostituição se dá nesse sistema religioso de voltar as costas para Deus e implementar uma adoração a qualquer outra coisa. Isso num primeiro momento.
Lembrando que a grande tribulação, ela é de 7 anos. O primeiro momento será para articular tudo isso e fortalecer e estabelecer esse império, esse reino, esse sistema. E depois, na segunda metade, nos últimos 3 anos e meio, quando então o anticristo mostrar para o que veio, então ele vai se rebelar contra tudo e contra todos, mas impor a sua autoridade soberana, de modo que haja um controle a partir dele. E todos vão se submeter a ele. No primeiro momento ele vai dar às pessoas o que as pessoas querem, mas depois ele vai impor às pessoas o que ele quer. Então, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai dar às pessoas o que elas querem. Aos reis, os governantes, a toda a população do mundo, ele vai dar a elas o que elas querem. Na segunda metade, nos últimos 3 anos e meio, nos 1260 dias, aí vai ser diferente. Aí ele vai impor a sua vontade para que todos façam o que ele quer e concentrará tudo nele. E isso acontecerá ali durante aquele momento que vai ser ferido, né? Com uma ferida mortal e tudo, e depois então vai dar a ideia de morto, depois ressuscitado. Vai ser ali, nesse divisor, quando vai acontecer toda essa mudança aí, do primeiro momento da grande tribulação e do segundo momento da grande tribulação, que são 7 anos divididos ao meio. Então, versículo 2... Com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Falando aqui do anticristo, falando aqui do Cristo do diabo, né? Da besta que emergiu ali da água. Então, no versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui a gente vai observando, irmãos, que o sistema implementado pelo anticristo, que aqui é representado por uma mulher, que aqui é representado pela grande Babilônia. Por que mulher? Porque é dado a ela a imagem de prostituta. Por isso mulher, que dá a imagem de prostituta. Não tem nada a ver com aquela mulher lá do capítulo 12. Aquela mulher aí, ali é Israel, né? Ali é Israel. Mas aqui trata-se de uma mulher no sentido de prostituta, de meretriz. Por isso, essa nomenclatura. Nesse sentido aqui que nós temos observado, ela está dentro do apogeu, ela está dentro da sua glória. Ou seja, ela está se formando cada vez mais, esse sistema, e esse sistema está ficando cada vez mais poderoso, esse sistema está se tornando cada vez mais majestoso, e isso à custa de quê? De muita articulação, pois o anticristo é alguém que tem facilidade com as palavras, ele tem um convencimento muito grande, ele consegue através da malícia conquistar as pessoas, enganá-las e seduzi-las, dando a elas a impressão que elas vão ter aquilo que ele promete. Tudo isso está descrito em grande parte ali no livro de Daniel, no capítulo 9, quando fala até dessas situações aqui, que ele vem transbordante de abominações e tudo, com blasfêmias na sua boca e tudo mais. Estas situações, elas estão descritas nos profetas. E João, então, confirma aquilo que os profetas já vieram anunciando através dos séculos, e que, de fato, aquilo que eles disseram vai se cumprir.
Então, João aqui, ele vai dar uma autenticidade às profecias e também mostra que num futuro próximo, tudo isso vai acontecer da maneira como está descrito na palavra de Deus. Pois bem, irmãos, nós temos aqui que ela é a Babilônia, a grande meretriz, ou seja, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Era dito no passado que as prostitutas traziam o seu nome na sua fronte, na sua testa. Então tinha uma faixa, né? E elas então tinham o nome delas na testa. Então aqui o João traz algo do momento histórico deles, dentro do contexto que eles vivem ali, e isso faz com que nós entendamos o porquê dessa faixa na fronte. Mas é interessante que todo essa imagem que é trazida e descrita por João não nos dá nenhuma dúvida que ele fala do sistema que o anticristo está implementando e que já opera em nossos dias, que é de atrair a todos e a tudo para ele, para o seu governo. Aí eu digo, cuidado, muito cuidado. Antes de eu falar do que está aqui no versículo que João fala do sangue dos santos, muito cuidado. Por que que o João ele trata dessas situações, dessa formação desse sistema? Não só porque João vê o futuro, mas também porque João está vivendo ali naquele momento em Pátimos e também tendo a influência sobre as 7 igrejas que estavam na Ásia, pois Pátimos ficava bem próximo ali de Éfeso, todas ali na região do Mar Egeu. Então, irmãos, olha que você vai encontrar aqui no capítulo 3 de Apocalipse, né? No capítulo 3 de Apocalipse, olha o que você vai encontrar no versículo 14. Uma igreja que já está sendo influenciada pelo sistema do anticristo. Ou seja, o sistema do anticristo, ele não é novo. Ele não é de agora, não é de hoje. É um sistema que está sendo implementado através dos séculos. E aqui João, ele já mostra que a igreja lá em Laodiceia, naquela região ali da Ásia, já estava sendo influenciada pelo sistema do mundo. E traz para nós um grande alarme para que a igreja de hoje não venha se iludir com a forma do mundo, e nem como o mundo interage, e nem com as suas tratativas, para que nós não sejamos enlaçados por eles, ao ponto de nós estarmos não só aliançados, mas também compactuando com ele em tudo o que ele faz, na sua forma, excluindo Deus das nossas vidas, excluindo Deus do sistema eclesiástico, como fez a igreja aqui em Laodiceia, há muitos anos atrás, uma igreja totalmente influenciada pelo governo do momento. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Nós já estudamos este trecho da palavra de Deus. Apocalipse 3 e 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, esta igreja
já estava envaidecida com o sistema imposto da época, aderindo a esse sistema e abandonando todo o princípio espiritual que está selado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, a Bíblia. Então veja, irmãos, que é muito fácil, é muito simples nós aderirmos a esse sistema. E nós nos envaidecemos porque ele nos oferece grande parte da negociação, grande parte do comércio, da economia. E nós vivemos num sistema capitalista, onde o lucro é que impera sobre todos. E quanto mais nós lucrarmos, quanto mais nós pouparmos, quanto mais nós tivermos, melhor será. E diante da pandemia que nós estamos vivendo, quem não tem poupança, quem não tem estabilidade, está em grande perigo, não só da pandemia, mas também da fome. Porque não terá como se sustentar, não terá como comprar um frango, não terá como comprar uma carne, um pão, um leite, um café, para manter-se no seu dia a dia. Então, irmãos, aqui Babilônia, aqui o anticristo, ele quer dar a todos estabilidade, ele quer dar a todos segurança, ele quer dar a todos que possam viver dentro de um conforto, sem ter problema com ninguém, em perfeita harmonia. É isso que o inimigo quer. Então aqui nós vemos que esta igreja, ela já está totalmente envolvida com o mundo. O Senhor Jesus Cristo está do lado de fora, não dirige mais essa igreja, ele não está mais no comando desta igreja, mas o mundo é quem a comanda. O mundo é que diz o que ela deve fazer, como ela deve fazer, e o pior, ela se sente satisfeita. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, é uma igreja que está plena, satisfeita, não precisa de coisa alguma, sendo que o principal dela, ela não tem, que é o Senhor Jesus Cristo e o comando dele sobre a sua vida. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, cuidado com esse sistema que está sendo formado da grande Babilônia, que seduz a todos os povos, todas as nações, e não vai permitir em nenhum momento que seja alguém contrário ao seu sistema, especialmente na segunda fase da grande tribulação. Mas eu quero falar um pouco do capítulo 18 e depois voltar para o capítulo 17 do Apocalipse. Por quê? Para poder então juntar com o que eu disse agora no capítulo 3. Porque no capítulo 18 de Apocalipse diz o seguinte: depois destas coisas, 18:1, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A terra que estava em trevas, né, o trono do anticristo, né, da besta, e o seu reino estava em trevas. Então esse anjo aqui vem para iluminar, e depois os irmãos sabem ali no 7º flagelo a execução do juízo de Deus sobre a grande Babilônia ali na guerra do Armagedon. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações tem bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui, irmãos, nós temos visto que muita gente vai se agregar a ela. Muita gente vai buscar nela o refúgio. Muita gente vai buscar nela apoio. E como ele vai concentrar todo o poder, esse poder vai ser na área política, na área econômica, na área social. Ou seja, ele vai atingir todos, em todos os lugares. E também vai relativizar a religião no primeiro momento, e no segundo momento ele vai então privatizar a religião, concentrando toda a adoração na besta.
É quando então haverá uma ruptura com os judeus, porque os judeus não vão aceitar a adoração à imagem da besta, porque os judeus, desde quando eles deixaram de ser escravos da Babilônia, que eles não se tornaram mais adoradores de ídolos. Se tornam até ateus, mas adoradores de ídolos nunca mais foram. Então os judeus não aceitarão se prostrar perante a imagem de escultura da besta. Mas nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, eles estarão aliançados, porque estarão livres para fazer o que quiserem, especialmente nessa área política, nessa área econômica, nessa área social. Estarão todos em paz, todos em segurança. A situação ela vai piorar quando o anticristo resolver que todos o adorem. Mas observe aqui no capítulo 18 que há uma advertência. Há uma advertência no versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Opa! Veja bem, isso aqui é importante para nós. Eu estou tentando aqui acelerar o panorama sobre a Grande Babilônia, sobre o sistema do anticristo, sobre a imposição da besta, a sua articulação nos primeiros 3 anos e meio da Grande Tribulação, e depois ele vai imperar no capítulo, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, para fechar aí o tempo da Grande Tribulação. Então, aqui tem uma exortação, uma admoestação para não só a igreja, como eu já tratei dela lá em capítulo 3, versículo 14 em diante, mas depois também para Israel. Observe o que Deus diz aqui no versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Por que ele diz isso? Retirai-vos dela, povo meu. Porque o povo está com ela. Isso é que é perigoso, irmãos. Isso é perigoso para nós hoje. Isso é perigoso para Israel no futuro. E hoje a igreja está aliançada com o mundo. Está aliançada com o mundo politicamente. Está aliançada com o mundo economicamente. Porque o comércio gira em torno dessa parceria. E muito tem sido feito de modo corrupto, tanto na política como no comércio. Dentro do social não é diferente. Há muita investida política nisso. Nem sempre o que se faz com a mão direita não é dito para a esquerda. Geralmente tem sido dito para a esquerda, porque muita gente quer se aparecer, muita gente quer se promover em cima do bem que faz. E geralmente o bem que faz não sai muitas vezes do seu próprio bolso, mas faz com o de terceiros, faz com o que os outros têm e se promove em cima dos outros, como se ele estivesse fazendo do seu próprio bolso a custo de si próprio. Irmãos, é muito fácil nós fazermos com o que é dos outros, tentando amenizar a dor de um, a dor do outro. Difícil é você tirar do próprio bolso para poder implementar uma assistência social. E eu quero dizer aqui uma coisa para os irmãos. A igreja está perdida. A igreja se perdeu nesse mundo. A igreja não consegue mais se orientar. Por quê? Porque a igreja pegou a Bíblia e fez isso aqui, ó. A igreja fechou a Bíblia. Não se estuda mais a Bíblia. Não se lê mais a Bíblia. Não se memoriza mais a Bíblia. Não se memoriza. Não se estuda, não se lê. A Bíblia está fechada. Quando aberta, muitas vezes, é como um amuleto. Geralmente no Salmo de número 91. Como se fosse ali um aspecto de proteção. Como se fosse ali um amuleto. Como se fosse ali alguma coisa que pudesse então trazer algo sobrenatural. A Bíblia, meu irmão, por si só, ela é um livro. A Bíblia por si só é papel. O poder da Bíblia está em você conhecer o conteúdo dela e praticar. Aí que está o poder da palavra de Deus. É no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Mas nós temos visto que
tanto no âmbito político, como no âmbito econômico, como no âmbito social, isso não tem acontecido. A igreja está totalmente aliançada com o sistema que está em pauta nesse momento, o sistema vigente. E infelizmente ela se perdeu. E ao se perder, a igreja não tem se orientado e nem se pautado mais pela verdade. E por isso, o nosso Senhor Jesus, ele através daquela voz que sai do céu, diz: retirai-vos, saí do meio dele, saí do meio dela. Não mais compactueis com esse sistema, que é um sistema de luxúria, é um sistema de pecado, é um sistema corrupto, é um sistema que está totalmente contaminado. Irmãos, o que nós temos muitas vezes, em nome da igreja, nada mais é do que interesses pessoais e que tentam agregar o nome da igreja consigo para ganhar poder, para ganhar uma estrutura, para ganhar uma aglomeração, para ganhar eleitores, para ganhar fama, para poder se promoverem, usando o nome de Deus, usando o nome da igreja, como se isso fosse uma forma de apresentar o evangelho, como se fosse uma prova de apresentar Jesus Cristo. Não é, é para se autopromover. Muitas vezes de modo individual, a pessoa que quer chegar a um cargo, que quer chegar a um certo patamar, ou a própria igreja querendo se autopromover, muitas vezes querendo ser destaque entre todas as outras, por causa do volume que tem de pessoas, como se isso desse a entender que uma igreja volumosa de pessoas é uma igreja forte, e uma igreja com poucas pessoas é uma igreja fraca. Isso não tem nada a ver, irmãos. Isso não tem nada a ver. Porque a força da igreja está no Espírito de Deus. A força da igreja está na palavra de Deus. A força da igreja está na fé que ela professa ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que aprender, irmãos, a saber conviver nesse mundo sem nos contaminarmos com o sistema do mundo. E isso não é fácil. O fácil é se corromper. O fácil é vender a sua própria alma. Mas como eu tenho dito, aqui no capítulo 18, irmãos, a palavra de Deus tem dito: olha, retirai-vos, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ou seja, igreja, te aparta. Era isso que estava sendo dito lá para a igreja em Laodiceia. Igreja, sai. Igreja, vem comprar do tesouro de Deus e desfrutar do que Deus tem para te oferecer e não do que o mundo tem para te oferecer. E hoje muitos cristãos se gabam dos bens que possuem e infelizmente se envergonham das bênçãos que não têm. Porque, presta atenção, tem muitos bens que não são bênçãos. Tem muitos bens que não são bênçãos. Porque as bênçãos, elas canalizam glória para Deus. E se aquilo que você tem, se aquilo que você tem adquirido, não tem glorificado a Deus, pergunta se isso é bênção. Pergunta se foi Deus que te deu. Porque se foi Deus que te deu, Ele merece a honra, a glória e o louvor. E muitas vezes tem pessoas que estão se confundindo e se enganando, achando que o acúmulo de suas riquezas é sinal de prosperidade divina, sendo que o acúmulo daquilo que ele tem distanciado ele de Deus e tem feito ele pior do que quando antes ele disse que não conhecia Deus. Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. A Bíblia tem dito, no último capítulo de 1 Timóteo, da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas é o amor por ele, a ganância, a soberba, ali aquela vontade de cada vez querer mais, de se engrandecer pelo poder. Isso é um perigo, isso é um laço. E a igreja tem entrado nesse sistema.
Porque muitas vezes a própria igreja, ela se envergonha da forma como ela é, de ser uma igrejinha, de ser com poucas pessoas. Então ela entra no sistema, se corrompe para poder crescer e se desenvolver. Cuidado, igreja. Você não precisa disso. Você não precisa vender a sua alma. O seu compromisso é com Deus. As suas responsabilidades é com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ele diz aqui, retirai-vos do meio, Apocalipse 18:4, Apocalipse 18:4, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, Deus está vendo tudo o que está acontecendo agora. Deus está vendo como o mundo está se implementando e se preparando para o anticristo, para o advento do anticristo. Mas Deus também está vendo como o seu povo está se prostituindo com esse sistema. Irmão, só para vocês terem uma ideia, tem igreja que não se preocupa mais em disciplinar o pecado. Tem igreja que não se preocupa mais em purificar-se. Tem igreja que faz até propaganda do que é pecado e que nem deveria ser dito, porque é vergonhoso, mas muitas vezes explora até uma coisa que não deveria fazer. Irmãos, eu quero aqui trazer para os irmãos alguns exemplos disso, porque Paulo trata disso lá com a igreja de Éfeso, ou seja, uma das igrejas que recebeu uma das cartas do Apocalipse. Eu quero ir lá com os irmãos rapidamente em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. É Deus falando com a igreja, tá? Deus falando com a igreja. Presta atenção, irmão. Versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, meus imitadores... Desculpa. Estou olhando aqui a hora e acabei citando outro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 3. Mas, contrariando o que ele disse primeiro, que nós deveríamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. No versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, igreja, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, fazer pouco, mangar de alguém, desfazer de uma pessoa. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, a igreja deve falar em ação de graças. Verso 5. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, ou seja, ninguém que vive na impureza, ninguém que vive na pornografia, ninguém que é inconstante no seu compromisso com Deus, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade e justiça e em verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.
Mas eu digo uma coisa para os irmãos: quem convive com o mundo vai reprovar o mundo? Não. Quem convive com o mundo, ele vai se adequar ao mundo, vai ser cúmplice do mundo, vai aceitar o que o mundo faz, porque se ele reprovar, então ele vai fazer uma ruptura na amizade, ele vai quebrar a amizade, vai haver um desconforto, porque hoje o mundo não quer mais ser reprovável. Quando nós falamos que pecado é pecado, todo mundo se ofende. Quando nós tratamos o pecado como pecado, todo mundo se ofende. Mas aqui a palavra tem dito categoricamente o que é pecado, e a igreja não pode estar sendo cúmplice do pecado. A igreja deve reprovar o pecado, porque aqueles que praticam o pecado não têm parte no reino de Cristo de Deus. Não tem. Ou seja, o comportamento do mundo é um e o comportamento da igreja é outro. O comportamento do mundo é profano porque ele não tem compromisso com Deus, e o compromisso da igreja é santo porque ela tem compromisso com Deus. Então, irmãos, nós temos visto aqui em Apocalipse 14: sai, retirai-vos do meio. Por quê? Tanto para não compactuar com o pecado, como também para não participar dos seus flagelos. Igreja, toma uma posição firme, igreja. Toma uma posição firme. Se você sabe, a igreja sabe o que é pecado. Então, se você sabe que em qualquer situação, seja na área política, seja na área econômica, seja na área social, seja intralar, dentro do seu lar, se estiver acontecendo alguma coisa, alguma situação que não compactua com a santidade de Deus, reprove. Reprove. Ah, pastor, mas se eu reprovar, vou perder isso. Se eu reprovar, vou perder aquilo. Se eu reprovar, eu não vou mais ter aquilo outro. Tá bom. Continue. Mas você sabe que vai receber os flagelos de Deus. Pois ele tem dito: retirai-vos para não serem cúmplices e para não sofrerem os flagelos. Que está no capítulo 16. Que nós já estudamos ontem. E o Senhor virá com grande fúria. O Senhor virá com grande juízo. É a cólera da ira de Deus que será derramada, e eles serão dignos. Por quê? Porque eles viraram as costas para Deus. Por quê? Porque eles simplesmente blasfemaram de Deus. E você não pode aceitar como igreja que as pessoas blasfemem de Deus na sua cara. Você não pode permitir que as pessoas na sua cara falem mal do seu Deus. Que diga que o seu Deus não serve, que o seu Deus não é nada, que o seu Deus não passa de um mito, que o seu Deus não passa de uma fábula, que o seu Deus nada é, mas que estão ali envolvidos em pleno pecado e de luxúria. Então aqui a palavra de Deus diz no versículo 6, que será dado a ela em retribuição a grande Babilônia, ao sistema imposto do mundo, que vai ser pago a ela em dobro. Ou seja, aqui, ó, versículo 6, dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O que acontece aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Como o cavaleiro do cavalo branco ali, que foi coroado, que vem com um arco, vencendo para vencer, no primeiro selo, ele vai imprimir as suas conquistas, ali é o anticristo, que vai prevalecer sobre tudo e sobre todos, e então estabelecer de modo definitivo, mas temporário também, definitivo por um tempo, mas esse tempo vai ser esvaído com o aparecimento do verdadeiro Cristo, que é o Senhor Jesus.
Mas quando ele vier, ele vem vencendo para vencer. E à medida que ele vem vencendo para vencer, à medida que ele vai se tornando poderoso, ele vai pensando que ele vai se tornar imortal. Ele vai pensando que ele é autossuficiente. Ele vai pensando que ninguém vai poder derrubá-lo. Ele vai pensar que ele vai se tornar o Todo-Poderoso. Mas isso não vai acontecer. A Bíblia diz que porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Mas observe uma coisa, por que ele receberá em retribuição dobrada? Por que será tudo majorado sobre ele? Aí é que eu quero voltar para o capítulo 17, versículo 6. Então vi a mulher, capítulo 17 e 6 de Apocalipse. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com espanto. Irmãos, o anticristo, ele vai derramar muito sangue de santos. Ele vai derramar muitos que deram testemunho do Cordeiro. Mas ele vai beber sangue. E a Bíblia mesmo diz que eles beberão sangue, e isso é digno que bebam. Versículo 4 do capítulo 16 de Apocalipse. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviram o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Eles derramaram sangue dos santos, eles derramaram sangue das testemunhas de Jesus. E o João ficou admirado da atrocidade que eles cometiam contra os filhos de Deus. Nós estudamos lá no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, que Antipas foi morto lá diante do trono do Satanás. E é interessante que depois, na última carta entregue para a última igreja, que é de Laodiceia, a igreja está aliançada com o mundo, não permitindo mais que o Senhor Jesus Cristo a governe. Por um tempo, Israel também fará uma aliança com esse governo, fará uma aliança com o anticristo, mas só vai durar 3 anos e meio. Porque quando ele impor a adoração à sua imagem, Israel então quebra ali a aliança com ele, e então haverá uma grande perseguição por 1260 dias, correspondente aos últimos 3 anos e meio. Irmãos, isso aqui é muito grave. O mundo não ama a igreja. O mundo não ama o Senhor Jesus Cristo. O mundo não quer compromisso com Jesus Cristo. O mundo não quer compromisso, nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, qualquer aliança com a igreja tem que ser acesa uma luz de alerta. Porque certamente a igreja perderá com isso. Porque o mundo, ele não cede em nada, mas a igreja terá que ceder no seu compromisso com Jesus. Ou seja, Jesus estará do lado de fora. Eu não sei se Jesus já está do lado de fora. Eu não sei se Jesus governa a sua vida. Mas é muito fácil de saber. É muito fácil de saber se é Jesus que governa a sua vida ou se não. Se Jesus está dentro de você ou se está fora. É simples. É simples saber. A sua vida, ela é guiada por quem? Se a sua vida ela é guiada pelos princípios da palavra de Deus, Jesus é o seu guia. O Espírito Santo é o seu guia. Mas se você se mede pelo mundo, porque não quer decepcioná-lo, não quer desagradá-lo, mas faz o que o mundo quer para manter a empatia com ele, é fácil de saber quem é que manda na sua vida. Então, se o mundo manda na sua vida, saia e venha para Jesus. Saia do meio deles. Venha para Jesus. Venha para a palavra de Deus. Deixe Jesus governar a sua vida. Não seja cúmplice dos pecados dele. Antes, venha para o Senhor Jesus Cristo e você também não passará pelo juízo de Deus que virá sobre
o sistema da Babilônia, o sistema do anticristo. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz no versículo 8 do capítulo 14. Versículo 8 do capítulo 18. 18 e 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor. O anticristo não vai prevalecer contra Deus. Então não escolha o lado dele. Esse mundo não prevalecerá contra Deus. Não escolha o lado dele. Não escolha. Não escolha. Você tem que escolher o lado vencedor. Você tem que escolher o lado do Senhor Jesus Cristo. Não se iluda com o que o mundo tem. Não se iluda com o que o mundo oferece. É puro engano, é um laço. O anticristo virá, e o falso profeta também, para seduzir as nações. Aqui no capítulo 17, do versículo 7 em diante, vai mostrar o desenrolar da formação do governo do anticristo. Do versículo 8, do versículo 7 até o final. Vai desenrolar, né? Como é que funciona o sistema do anticristo e como é que ele vai se impor. Mas eu quero deixar para você aqui essa aplicação, que independentemente da maneira, da forma, como isso vai se construindo, e como esse sistema vai se formando, e como ele vai ter, por um tempo, primazia, domínio sobre tudo e sobre todos, isso não quer dizer nada. Embora o sistema da Babilônia ache que é autossuficiente, que é inabalável, e que nada pode lhe atingir, meu irmão, minha irmã, Deus vem para dar um basta nisso. E quando ele vier, não ficará pedra sobre pedra. Até porque virá um grande terremoto e sucumbirá tudo. Tudo será destruído. E nós temos visto, irmãos, que todos aqueles que adoravam a besta e que se voltavam para a grande Babilônia, eles vão ficar com medo. Observe o que vai acontecer com eles e eu quero finalizar com isso. Capítulo 18, verso 9. Ora, chorarão. É isso que vai acontecer com os derrotados. Com aqueles que escolheram o mundo, o seu sistema, o sistema do anticristo. 18 e 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro e etc e tal. Lembra que ele estabeleceu um sistema da marca? Todos podiam comprar só dele. A marca da besta era o sistema de compra e de venda. Então todo mundo tinha que passar pelo sistema da besta. Ele concentrava toda a economia. Mas o Todo-Poderoso do mundo não venceu o Todo-Poderoso do céu. Esse Todo-Poderoso que o mundo tributou até a ele adoração, não prevaleceu sobre o Todo-Poderoso, que é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele a quem nós devemos dar glória, como disse o anjo lá no versículo 7 do capítulo 14. Né? Dai glória a Deus, dai glória a Deus. Mas quem ouviu aquela voz? Ninguém ouviu aquela voz. Se fizeram de surdos. Não deram glória a Deus. Antes continuaram nas suas infâmias, nas suas iniquidades, nos seus pecados. Hoje muita gente que está envaidecida aí com o que tem, vai chorar, vai prantear, vai lamentar e vai ver a destruição de tudo que foi implementado nesse mundo sem Deus,
sem a sua marca, sem o seu selo e sem a sua bênção. E aqueles que se renderem aos pés de Jesus, que hoje parecem fracos, que hoje parecem ignorantes, que hoje parece que estão perdendo, porque não desfrutam de nada, esses são os vencedores. Esses são os vencedores. Diz o versículo 21 do capítulo... Eu estou encurtando aqui a história, né? Por causa do tempo, já é 8h20, eu vou concluir. Diz aqui o versículo 21. Então um anjo forte, olha só a destruição geral. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela. O Senhor executará o seu juízo. Por que eu estou pincelando aqui, irmãos? Porque o interessante é a gente ver o capítulo 19. Nós vamos ver esse capítulo amanhã, se Deus assim permitir. Aqui é que é interessante. Aqui, no capítulo 19, quem hoje não reconheceu Jesus Cristo como Salvador, vai chorar e lamentar, porque nós que o reconhecemos, nos alegraremos, exultaremos e glorificaremos aquele que virá com toda a autoridade sobre os céus e a terra e implementará o seu juízo contra a grande Babilônia, contra o anticristo, contra o falso profeta. Os lançará diretamente para o lago que arde com fogo e enxofre, acorrentará e aprisionará o Satanás, o dragão, por 1000 anos. Irmãos, isso é que é uma coisa assim de muita emoção. E isso nos traz grande alegria. Saber que hoje nós estamos padecendo e não estamos desfrutando desse mundo, mas em breve Jesus Cristo virá e vai estabelecer o seu reino, e nós desfrutaremos de um tempo de justiça, onde o governante não será o anticristo, mas o governante será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Cristo, o Cristo de Deus, o que morreu na cruz, que pagou os nossos pecados, que derramou o seu sangue e que nos redimiu para nos constituir seus filhos, para nos constituir membros da sua família. Isso é que será maravilhoso, irmãos. Isso é que é coisa de destruição. É só para você saber, esse capítulo 17, esse capítulo 18, é só para você saber que esse sistema que o mundo tem é um sistema enganoso. É um sistema que parece ser grande e forte e inabalável, mas esse sistema não tem nenhuma sustentação. Embora o anticristo depois venha trazer uma certa estabilidade para ele, mas será por pouco e breve tempo, porque a verdadeira estabilidade quem trará vai ser o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e a vitória só teremos porque ele morreu e ele derramou o seu sangue. Toda vitória que há nesse mundo, ela é baseada no Cordeiro, naquele que morreu, mas venceu a morte. E todos os que se refugiam nele serão mais que vencedores, serão mais do que vitoriosos. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não se acovarde diante de nada e de ninguém. Não venda a sua alma, não seja cúmplice do pecado, reprove o pecado, condene o pecado e venha para o Senhor Jesus Cristo. Ainda que você não tenha a empatia das pessoas, ainda que você não tenha o favor das pessoas, ainda que as pessoas não vão te recompensar, ainda que as pessoas não vão te dar coisa alguma, mas ainda assim você não precisa de nada deles, porque você já tem tudo,
porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus já tem a vida eterna, não precisa mais de nada nesse mundo. Como disse Jó, para o mundo nós viemos nu, e nu sairemos desse mundo, porque lá no cemitério, irmãos, todos são iguais, não existe o mais e nem existe o menos, todos estão no mesmo estado, e ali nós sabemos, meu amado irmão, que quem está em Cristo Jesus ressuscitará dentre os mortos e viverá com o nosso Deus para sempre, na glória eterna. Por isso, meu amado irmão, não tenha medo de pandemia, não tenha medo da fome, não tenha medo de coronavírus, não tenha medo de nada nesse mundo, não tenha medo de revolução que possa ter, não tenha medo de coisa alguma, porque você já está garantido. Apenas, irmão, saia do meio deles. Deixe Jesus entrar e governar a sua vida, porque é isso que vale a pena, porque ele virá como ladrão, nós vimos ontem, e ele virá, e você tem que estar preparado para não passar por esses flagelos, para não passar por esses juízos, porque se você é a igreja, o Senhor te guardará, e você estará seguro na mão do Senhor, e nada te atingirá, meu amado irmão, minha amada irmã. A igreja do Senhor, ela é guardada pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, e ela é intocável, porque ela é a igreja de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, e que nós estejamos bem fortalecidos no Senhor. Não aceite esse sistema, aceite Jesus Cristo. Oremos. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estudar a Tua palavra e estar cada vez mais conscientes que estar do lado do Senhor Jesus é o lado certo, é o lado da vitória, é o lado que nós teremos o ingresso do reino dos céus. Por isso, meu amado irmão, meu Senhor Jesus Cristo, ajuda o nosso amado irmão que está hoje ouvindo essa pregação. Ó Deus, ajuda ele para ele compreender a Tua palavra, para ele mesmo se esvaziar desse mundo, ó Deus. Ajuda, ó Deus, a Tua igreja a se retirar desse sistema do mundo. Ajuda, ó Deus, a Tua igreja a poder se consagrar a Ti, ó Deus. Ajuda a Tua igreja, ó Pai. Purifica a Tua igreja, ó Pai. Não deixa a Tua igreja ser cúmplice de pecado. Não deixa a Tua igreja, ó Deus, viver partícipe de pecado. Mas ajuda a Tua igreja a ter uma postura firme de filho do Senhor para reprovar o pecado, porque a Tua igreja é santa. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a vitória, e essa vitória está no Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado cada dia, através da Tua igreja, cada um de nós, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Teu Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.